Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Sem Enrolação. É o seguinte, galera, ano voando, já estamos quase no meio aí de 2025, muita coisa acontecendo e eu não quero vender susto para vocês. A minha meta é não vender susto esse ano, mas precisamos falar dos cenários para 2025. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, talvez o mais importante do ano. Quem não ficar até o final é louco, você vai perder o mais importante. Eu vou mostrar os 3 cenários possíveis para 2025. Eu não vou errar, vai acontecer um desses 3 cenários e você precisa estar preparado, então fique até o final. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho e já me diga nos comentários. E aí, bichão, qual a tua perspectiva? O que você acha? Você acha que vai ser um ano positivo, um ano negativo, um ano neutro? O que você está esperando? Um ano positivo, negativo ou neutro? Saia de cima do muro e me diga aqui nos comentários. Eu vou falar primeiro tudo o que aconteceu na semana, depois os meus cenários possíveis, principalmente para o Brasil. Sem enrolação, então, bora começar com o resumo da semana. Uma semana de queda nos mercados aqui no Brasil, Ibovespa, IFIX, tudo caindo, dólar subindo, mas a gente vai especificar um pouquinho melhor isso daqui. Vamos começar pelo dólar. Dólar subiu, continua alto, mesmo com leilão, governo tentando resolver, o dólar continua elevado, é importante que você invista no exterior, eu sempre falo isso. Dólar que subiu 27% em 2024, maior alta em 4 anos, e pode continuar subindo se o governo não fizer nada. Então vou falar de novo aqui, a gente tem a parceria com a Nômade, ainda está valendo o meu código, Economista 40, abrindo conta lá, você pode ganhar até $40 de cashback. Então, quem abriu ano passado já ganhou parte da valorização. Se você não abriu ainda, aproveite, tem QR Code em algum lugar da tela aqui, você vai lá, abre a sua conta, pode ganhar até $40 de cashback. Depois, é importante que a gente fale sobre criptomoedas. Foi um ano muito bom, um ano passado. Alguns países, como a própria Síria, aí que acabou de sair de um problema, estão pensando em legalizar o Bitcoin ou ter o Bitcoin como reserva. E, novamente, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, fez uma previsão para o preço do Bitcoin em $350 mil. Eu não reclamaria nada se o Bitcoin fosse para $350 mil, porque como eu já invisto tanto em Bitcoin quanto em dólar, eu estaria muito feliz. Lembrando que o Bitcoin é em dólar, cotado em dólar. São $350 mil, daria uma quantia muito boa em reais. Bitcoin que está aí tentando ficar ali acima de 95, 96 mil dólares. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, a gente pode olhar aqui, 97.800, eu torço para que ele não passe de 100, porque senão caga o meu relógio, mas se ficar nesse valor de 90 e poucos mil dólares, eu também estou muito feliz. XRP também ganhou um valor muito bom, eu que tenho bastante. Em geral, as altcoins tiveram uma semana positiva. Já em relação ao ouro e petróleo, ouro terminou a sessão em queda, mas teve uma alta na semana, e ainda em relação ao ouro e luxo, a Rolex aumentou os preços dos relógios em até 8% por causa da alta do ouro. Então, Rolex, eu tenho Rolex, poderia até ter posto aqui para gravar o vídeo, eu gosto de relógio desde o início dos anos 2000, mas aí em 2001 eu fui assaltado no Rio, arma na cabeça, levaram um relógio meu bacana, 2001. Fiquei um tempo sem usar, depois voltei a usar os relógios. Gosto do Rolex. Durante a pandemia o preço subiu muito e depois caiu. Produção, coloca na tela aí. Olha o que aconteceu ali no meio de 2022. Ali no início de 2021 o negócio já começou a subir. Depois o preço do Rolex acabou caindo, mas ainda é um relógio muito bom, muito valorizado. Então o ouro subiu, a gente está sempre falando por aqui. Petróleo também subiu, fechou a semana com 5% de alta, na casa dos $76. Se o petróleo subisse mesmo, tipo $80, $85, ia dar uma ferrada aqui no Brasil. Mais do que a gente já está com problema. Por quê? Por causa da inflação. 70% do nosso transporte é rodoviário, depende do diesel. Então, se o preço do combustível subir e o preço do dólar já subiu, nós teríamos um problema enorme. Então, você está torcendo para isso, Charlão? Claro que não. Eu não quero que o Brasil vá para o buraco para esse governo sair. Eu não tenho essa cabeça. Então, eu torço para que o preço do petróleo caia, tá? Não quero petróleo lá em cima. Destaques da semana nos países. Vamos começar pela Argentina. A Bolsa da Argentina teve o melhor desempenho global em dólares de 2024.
44%, foi um desempenho muito bom, o peso valorizou 44%, mas as coisas por lá estão muito caras. O que foi a melhor notícia, na minha opinião, na semana é o risco país, que atingiu o menor nível em 6 anos, tá? O Milei proibiu novas contratações do setor público em 2025, ele não quer que o Estado aumente o custo, e até a Aerolíneas Argentinas, aquela empresa estatal, está cortando funcionário, rota, lanche, tomara que não cortem a manutenção. Então, o cenário na Argentina é diferente do nosso. Eles estão indo numa direção oposta. Cortar o tamanho do Estado, cortar impostos. A crise lá era muito pior do que aqui. Não sei se vão conseguir melhorar. Por que eu disse que a melhor notícia foi a questão do risco país? Porque quando o risco país cai, os investidores de fora olham, opa, vamos colocar dinheiro. Então começa a entrar dinheiro. Com a entrada do Trump nos Estados Unidos, pode entrar mais dinheiro ainda na Argentina. O que eu lamento é que aqueles investidores que poderiam colocar o dinheiro aqui, pô, vamos lá, gringaiada, botar dinheiro no Brasil, podem levar para a Argentina. Pô, eu torço para que os caras fiquem bem, mas eu prefiro o país, o Brasil. Então eu queria que esses caras botassem o dinheiro aqui. Mas vão botar o dinheiro aonde? Na Argentina, porque o risco lá tá menor. Venezuela, ninguém fala mais, vocês repararam nisso? Ninguém tá falando no Maduro, todo mundo quietinho. Então, ó, ninguém fala no Maduro e o cara que garfou as eleições vai ficar lá mais alguns anos no poder. Venezuela que está com um problema seríssimo de governo. Indo para a Europa, em 2050, não vai haver nenhuma economia europeia entre as 10 mais importantes do mundo. E aqui eu digo para vocês que esse problema tem a ver com o que a gente fala do Brasil, da Argentina. Então, na minha visão, a burocracia, o custo de energia, a cultura woke, as legislações trabalhistas, tudo isso está destruindo as economias da Europa. Então, a Europa, em algum momento, vai ter que cortar isso, vai ter que se livrar dessas amarras da burocracia, da dificuldade de empreender, porque a turma que quer empreender... Eu vou fazer uma pergunta para vocês me digam aqui nos comentários. Agora, coloca aí nos comentários. Se eu te desse 10 milhões de dólares agora, não vou dar, tá? Coloca o disclaimer aí, produção, senão vem um maluco depois pedir. Te dei 10 milhões de dólares. E aí vou te perguntar o seguinte, você quer ir para os Estados Unidos empreender ou para a Europa? Numa boa, o que você prefere? Eu acho que a maioria vai preferir empreender nos Estados Unidos. Ah, Charlão tá puxando o saco dos americanos. Não tô, para com isso, porra. Para com isso. O que eu tô dizendo é o seguinte, é mais fácil, é livre. Aí você abre empresa, fecha, contrata, demite, dorme no chão, vai todo mundo dormir na empresa, aí vira startup, aí vai para um estado, os caras cobram imposto outro, vai para outro. Estados Unidos você se desloca, cara. Você consegue empreender, tem as universidades, você contrata alguém. Porra, cara. Como que essas pessoas não estão vendo? Eu sei que vocês entendem o que eu tô falando. Como o resto não entende? Ou como o resto não quer entender? Não deixe de me colocar aqui, se você iria preferir Estados Unidos ou Europa abrir uma empresa se eu te desse 10 milhões de dólares. Qualquer nicho, tá? Nicho de redes sociais, conteúdo adulto, saliência, qualquer coisa, carro, qualquer coisa, produtos na internet, qualquer conteúdo, qualquer coisa. Eu acho que a maioria vai colocar Estados Unidos pela flexibilidade. Então a Europa tá com esse problema sério. Ainda em relação à Europa e toda aquela questão da guerra, Rússia e Ucrânia, a Ucrânia encerrou o fornecimento de gás russo à Europa. Então a gente tem esses problemas. E por falar em Rússia, fim do acordo de gás custará 7,4 bi de euros à Rússia e a Ucrânia, mas está ali. A Rússia, como é que a Rússia se sustenta mesmo com a guerra? Tem petróleo. A Rússia tem petróleo. Se não tivesse petróleo, eles estarão com um problema muito, muito sério. E por falar em problema, vamos falar de China. A China incluiu smartphones, tablets e smartwatches em programa de subsídio ao consumo. Eles estão tentando aquecer a economia e, por outro lado, incluíram 28 empresas dos Estados Unidos em lista de controle de exportação para salvaguardar a segurança e interesses nacionais. Na minha cabeça, eu vou ter que fazer um vídeo separado para vocês. É importante que a gente fale de China. O que pode acontecer com a China agora é, eles estão reduzindo o juro para tentar aquecer a economia. E se a economia não aquecer? Sabe o que vai acontecer? Uma japanização da China. É isso aí. Japão, juro baixo, não cresce. E se a China começar a cair e mesmo com juro baixo não tiver um crescimento? Eu não estou falando que isso vai acontecer agora, mas daqui a 10 anos eu vou estar gravando vídeo, vocês vão estar assistindo. Até porque aqui no Brasil ninguém vai se aposentar, nem eu. Então, olha o que eu estou falando.
A China está baixando o juro, está injetando dinheiro na economia e o paciente não está acordando. O paciente está lá parado, está dando aquele choque e o paciente não está acordando. E aí? Será que teremos uma japanização da China? Eu ainda vou falar muito sobre esse tema aqui. Mas aquele lance que se falava muito há 5 ou 10 anos, lembra que o pessoal falava lá atrás? Cara, a China vai passar rasgando a economia americana. Eu não sei se isso vai acontecer. Então, Estados Unidos, Europa, China, vocês estão vendo que, cara, a economia, ela é o fator mais importante. Porque é justamente com essa economia que os países vão ter o desenvolvimento ou não. O modelo chinês é que está acabando com esse crescimento. Volto a falar, ainda está crescendo muito, está crescendo mais que o Brasil e tudo mais. Agora, tem que ficar de olho, que essa japanização pode dar problema. É só olhar como é que está a economia do Japão há 20, 30 anos. E ali ainda naquela região ali, Coreia do Sul, o tribunal aprovou a prisão do presidente, teve toda uma confusão ali, as autoridades suspenderam a ação para prender, tá um rolo do caramba, mas ninguém quer saber aqui no Brasil da Coreia do Sul. Por último, Estados Unidos. Eu acho que o Trump vai entrar agora, vai focar muito nessa imigração ilegal, em todas as coisas que aconteceram, vai tentar tirar a gente de lá. O setor industrial melhorou em dezembro, com produção e novos pedidos, ou seja, a economia está aquecida, a bolsa de lá fechou com uma alta de 30%, o S&P foi o melhor desempenho em quase 30 anos, graças a Deus que aqui a gente já investia muito, principalmente nas Big Techs, que foram as ações que mais subiram. Já fiz vídeo contando a minha opinião, se eu acho que é uma bolha, se não é. O ano começou já em alta de novo. Então, cara, as ações subiram muito em 2024, subiram agora. Já falei que eu te ajudo a abrir conta com a Nômade e eu também tenho a minha comunidade. Então, Charlão, não sei investir nada. Entra na minha comunidade. A minha comunidade é justamente isso. Todos os meus cursos estão lá dentro. Investimento exterior, cripto. Então, quer aprender a investir, entra na minha comunidade. Agora, a Bolsa Americana realmente foi muito bem reflexo da economia. Então, quando eu falei para vocês aonde você iria preferir abrir um negócio, nos Estados Unidos. A mesma coisa. Você está pensando em fugir para algum país. Ah, eu quero fugir, começar minha vida em outro lugar. Você vai pular que muro? Outros Estados Unidos. É para lá que todo mundo quer ir, cara. O que a gente deveria pensar agora? O que tem na economia americana que nós poderíamos fazer aqui? Melhorar um pouco a segurança, flexibilizar as legislações. Aí nós conseguiríamos trazer negócio para cá. Então, Bolsa Americana subiu muito, óbvio que focada nas ações de tecnologia. Eu tenho vários vídeos aqui falando sobre esse tema. Agora, finalmente, vamos para o Brasil, que eu não quero passar esse vídeo aqui de 5 minutos, ainda está longe. O Brasil encerrou 2024 com 46% a mais de queimadas do que em 2023. Cadê a Greta Thunberg? Cadê o Leonardo DiCaprio? Ninguém sabe, ninguém viu, né? Mas as queimadas estão indo num caminho aí muito perigoso, né? É a segunda vez que esse direcionamento da Marina Silva dá problema para o Brasil. Então, cadê os artistas? Eles sumiram. E aquele lance lá do risco Argentina que caiu, aqui no Brasil é o contrário. O risco Brasil teve uma alta. Isso é ruim porque acaba não vindo dinheiro para cá. Então, o risco Brasil vinha caindo, estava num patamar interessante já, e agora teve uma alta muito grande. Isso também tem a ver com os gastos do governo, com a nossa dívida que bateu recorde, dívida batendo recorde, gasto batendo recorde, e por isso tudo os estrangeiros estão retirando dinheiro, retiraram 24 bilhões da B3, foi o pior desempenho em 9 anos, e esses gringos é que estão provocando essa sangria da Bolsa, junto com os investidores brasileiros que estão tirando a sua grana. Olha quanta coisa eu falei. Eu sei que eu falei rápido para o vídeo não durar mais 5 minutos, mas o que está acontecendo é o seguinte: o governo gastou demais. Gastou demais, elevou a dívida, elevou o custo da dívida. O investidor olha para cá e fala, pô, o risco tá alto. Então, além dele não colocar dinheiro, ele também começa a tirar dinheiro. O cara começa a tirar dinheiro. É isso que está acontecendo no Brasil. É difícil entender? Não é difícil entender. Tanto não é difícil que a maioria já se tocou. 61% dos brasileiros veem a economia no caminho errado. E o restante, Charlão? O restante não entende economia, porque senão eu também acharia que a economia está no caminho errado. Quem está achando que está no caminho certo? Como pode um governo arrecadar um valor, subir muito essa arrecadação e mesmo assim o dinheiro não dá para pagar? Esse é o grande problema. Então, eu falei do mundo, falei do Brasil, agora vamos focar em 2025. O que pode acontecer, como é que tá e quais são os cenários? Bom, economia para 2025. É importante que a gente fale que o Galípolo assumiu o Banco Central e ele está muito pressionado. Então nós teremos agora, 28 e 29 de janeiro, a primeira reunião do Copom.
Será que o juro vai cair? Vai subir? Vai ficar igual? Qual vai ser a postura do Banco Central, agora, do Copom, sem o Campos Neto? Ninguém sabe. Na última reunião, subiram um e avisaram que iriam subir mais um. Mas será que vai subir? Os analistas acreditam nisso daqui, ó. Os agentes econômicos esperam uma Selic de 14,75. 14,75 é muito alto, mas a inflação está elevada, já começou o ano e pode continuar o ano elevada. Então, essas projeções dos analistas, dos especialistas em 14 até 15, olha só, BTG 15,25, LCA 15, C6 15, Itaú 15, tudo bem que ninguém acerta a previsão, mas fica próximo. Então, essa taxa de juro, na minha opinião, é um tiro no pé muito grande. Pô, Charlão, se você tivesse lá, você não ia querer essa taxa? Não ia querer. Tem que tentar resolver de outra forma. Por quê? Tem que cortar o gás do governo. Porque, olha só, já temos previsões de crescimento mais baixo esse ano. Você ainda vai meter a taxa de juro elevada? E se o dólar subir, o que vai acontecer com o país? Eu não estou dizendo que eu quero que o Galípolo caia a taxa na marra, não. Não é isso que eu estou dizendo. Não vão pegar um corte aí e retirar do contexto. O que eu estou dizendo é o seguinte, para 2025 no Brasil, o Galípolo entrou. O que ele vai fazer? É uma incógnita. Então, aqui no Brasil nós temos isso. Além disso, lá nos Estados Unidos, tem o Trump, que pode deixar a economia americana com mais força. Isso aqui pode não ser bom para o Brasil, porque a economia americana mais forte, o Fed atuando, é perigoso, porque o juro de longo prazo, esse juro, ele vai cair menos do que o esperado. Eu vou explicar aqui, olha na tela. Economia dos Estados Unidos mais forte, o juro americano vai ficar mais alto por mais tempo. Isso vai nos forçar a ter uma Selic mais alta, o que vai deixar a renda variável em queda. Os FIIs, as ações, porque a renda fixa vai estar bem melhor. Será que teremos a festa dos 100 mil pontos de novo do Ibovespa? Essa semana, os 120 mil pontos foram perdidos. Nós perdemos 120 mil pontos. Estava em 130 recentemente, agora já está abaixo de 120. Então, essa perda é perigosa. O Ibovespa perdendo aí, ó, vocês estão vendo os 119 mil pontos, voltando ali para 2023, com projeções nada animadoras ainda para 2025, isso é um negócio perigoso. A gente está falando aqui, ó, o JP Morgan em 135 mil pontos, a Genial em 140 mil. Tudo bem que tem a CM Capital com 154 mil, mas na média aqui, vocês estão vendo 140 mil mais ou menos, e 142 mil, eu me recordo bem, eu faço vídeo aqui toda semana para vocês, 3 vídeos. Todo domingo tem um vídeo grande, demora quase o dia inteiro às vezes para fazer. Eu me recordo daquelas previsões 140 mil pontos para 2024. Quer dizer, tivemos o ano inteiro, a bolsa caiu. Aí agora a previsão é a mesma do ano passado, porra? Quando é que vai subir, né? Quando vai subir? Eu não vou parar de investir na bolsa brasileira. Eu estou ganhando os dividendos, reinvestindo. Não estou reclamando. Eu estou dizendo o seguinte, isso daqui é reflexo do que o governo está fazendo. Isso é reflexo do que o governo está fazendo. Então, os especialistas estão esperando. Ah, Charlão, você vai se ferrar se a bolsa subir e bater 160 mil pontos. Eu vou me ferrar, eu estou comprado. Como é que eu vou me ferrar? Eu não vou me ferrar. Mas isso aqui é complicado. Tem também a história das reservas. O governo ano passado vendeu aí mais de 30 bilhões em reservas e mesmo assim o dólar não caiu. O dólar está se segurando. Por quê? Não está entrando capital. E muito dinheiro está indo embora. Eu vi até hoje de manhã a postagem de um cara lá na Rede X, me sigam lá, eu compartilhei, que se o Banco Central queimar mais 4 bi de reserva, a reserva vai para o menor nível desde 2011. Então eu acho que agora o Banco Central tá meio pensando, porra, segura aí, não vende não. Segura essa porra, não sai vendendo a reserva, a Deus dará não. Senão pode faltar lá na frente. Tem muita reserva, tá? Tem até gente que fala umas idiotices vender reserva para pagar dívida e tal. Então, o cenário é esse. Qual o resumo, então, para 3 cenários possíveis? A gente vai acabar o ano com um dos 3 aqui. Pode anotar e me cobrar. Primeiro, cenário realista. O mais provável. Uma economia americana aquecida, juro alto lá fora, inflação em alta por aqui,
mas ainda sob controle. Taxa Selic ali entre 14 e 15, se tudo der certo, não tiver nenhuma merda. Um certo descontrole fiscal como já tá. E Bovespa, talvez a festa dos 100 mil pontos, 120 mil pontos, fique por ali. Esse é o cenário realista, é mais do mesmo, é continuar essa lenga-lenga. Não é o pior cenário. Qual seria o melhor cenário? Primeiro é o Vasco ficar na Série A, né? Mais um ano na Série A seria o melhor cenário. Mas na economia, qual seria aquele cenário pra gente acabar o ano? Pô, que legal, que bom. Economia americana menos aquecida, porque eles vão poder baixar o juro lá um pouquinho mais rápido. Governo brasileiro acordando e percebendo que precisa gastar menos. Difícil, mas pode acontecer. Inflação e juros controlados. Talvez uma queda de juros já no final desse ano. E Bovespa, festa dos 140 mil pontos, com recorde e o caralho a 4. Esse seria um cenário bom. Ah, Charlão, é impossível. Não é, meu filho, não é. Não é por quê? Caso... É difícil que eu vou falar, mas vou falar. Caso o governo perceba o que está acontecendo e realmente reduza os gastos, tudo iria melhorar. E rápido. Eu sei que é a mesma coisa que eu dissesse aqui para vocês. Se o Vasco contratar não sei o quê, pode ganhar Libertadores. Pode, né? Pode. Mas é difícil. Esse cenário aqui positivo, ele é difícil, mas, cara, ele precisa de um gatilho só. Só uma coisa. Bastaria o governo cortar gastos. Tem onde cortar? Tem pra cacete. Meu Deus do céu, tem muito lugar pra cortar. Muito lugar, cara. Era só isso. Algumas coisas aconteceriam automaticamente. Risco, país cairia, custo da dívida. Caralho, tudo ia se alocando. É só fazer isso. Haddad, Lula, pelo amor de Deus, passa o facão nos gastos. Por favor. Por favor. Esse seria um cenário. Agora, quem não tem estômago forte, sai do vídeo. Que agora eu vou falar o cenário susto. Cenário trem fantasma, cenário Chuck, a hora do pesadelo, o cenário devastador que eu torço para que não aconteça. Tá? Eu torço para que não aconteça. Qual seria esse cenário? Inflação acima de 5, já agora no meio do ano, talvez 5, 6. Taxa Selic acima de 14 ou 15. Uma recessão técnica no segundo semestre e o desemprego voltando a subir. Por quê? Porque se nós entrarmos no segundo semestre com uma recessão técnica ou no último trimestre com uma recessão técnica, juro de 15, inflação alta, cara, isso é uma mega pica. É um cenário que vocês não têm ideia. Porque quando a inflação tá alta, o juro tá alto e você tá em recessão, o que vocês acham que vai acontecer com grandes varejistas? Hein? E com restaurantes, comércios em geral, serviços? Se o juro tá alto, você tá pagando muito para rolar suas dívidas. Mas se você tá em recessão, não tá entrando tanto dinheiro. Como é que você paga uma dívida cara? A inadimplência dispara. E aí tudo começa a ficar ruim. Por isso que eu falei esse cenário por último. Não quero que aconteça, mas eu tenho que falar. É um cenário possível? É. Seria o pior cenário. Eu não quero que aconteça isso aqui no Brasil. Ainda mais se a economia americana estiver bem. Aí, meu amigo, puta, vocês vão ver o que é uma crise tipo a da Dilma que a gente passou. Eu já passei várias crises assim. Porra, eu fui criado antes do Plano Real, inflação bombando. Minha mãe recebia o salário, a gente ia correr no supermercado. Os caras remarcando o preço, a gente correndo, pegando tudo antes. Então, assim, a gente vai sobreviver. Eu não quero vender o caos, mas eu mostrei os 3 cenários. Um realista, possível, um positivo, bom, e um aqui, meio venda de susto, trem fantasma, mas que também pode acontecer. Para todos esses cenários a gente vai estar preparado, vamos estar investindo no exterior, vamos estar investindo em cripto, vamos estar comprando as melhores ações. Cara, sempre dá para ganhar dinheiro. A grande questão é você estar preparado antes que as coisas aconteçam. Então espero que eu tenha mostrado tudo para vocês. Me diga aqui nos comentários aquele lance se você iria preferir empreender nos Estados Unidos ou no Brasil. Antes de ir embora, já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo